Olá, boa noite, né? Mas horrível você ficar falando assim. Sou o professor Virgínio Meirelles e vamos começar agora a nossa aula 2 de Direito de Família, certo? Nesta aula nós vamos ver um pouco, aqui é o nosso merchan, né? Vamos falar sobre relações de parentesco. Está ali no artigo 1591 a 1595. Então, estou aqui hoje com a minha água tônica, o meu bom e velho cachimbo. E hoje, quem está na nossa aula é o Sr. Dart. E hoje ele veio para ficar, certo? Se você achar mais para cima, tem outro Sr. Dart lá em cima lá. Mas esse aí é o Master Plus. Por que esse Dart está aí hoje? Porque esse Dart eu ganhei de presente da minha esposa no nosso primeiro dia dos namorados. Ó, não tem tanto tempo assim, né? Sou tão novinho, casei velho. Mas o seu Dart está aqui hoje comemorando o aniversário de namoro. Mas vamos lá. Relações de parentesco que nós vamos trabalhar. E quais são essas relações de parentesco? Essas relações de parentesco, nós vamos ver, tá? São sempre duas pessoas presas a um tronco comum, certo? Aí vem aqui, você pode ver, os cachorros também fazem parte da família, a piscina, casa, o lazer, passeio, os avós aqui, de onde você começou, né? Você começou aqui, você está aqui hoje, por exemplo, uma relação, igual está demonstrando nessa imagem aqui, bem uma relação homoafetiva, mas começaram aqui, né, com duas avózinhas que vieram com o tempo se casando, migrando para cá um braço da família, para cá outro braço, mas você sempre descendeu desse tronco comum aqui. Isso que é importante, é isso que nós vamos ver hoje. Então, a vinculação do conceito de parentesco é a relação vinculatória existente entre pessoas que descendem umas das outras de um mesmo tronco comum entre um cônjuge e os parentes do outro, entre adotante e adotado. Esse é o conceito de Maria Helena Diniz, tá? Para deixar bem claro a respeito dos conceitos. Conceito de Maria Helena Diniz. Deixa eu subir um pouco essa cadeira aqui. Deixa eu subir, peraí. Melhorou. Aí, só lembrando aqui, atenção, né? Entre cônjuges não há uma relação de parentesco, mas sim um vínculo conjugal, ou seja, o seu cônjuge não é o seu parente. Isso a gente vai ver muito mais claro lá quando nós formos falar de sucessões. E entre companheiros não há uma relação também de parentesco, mas sim um vínculo convivencial. Agora há pouco eu conversei com o Edmilson e nós estávamos falando sobre isso. E quando eu vivo em união estável, eu tenho o vínculo convivencial. Esse vínculo ele veio construído com o decorrer do tempo, tá? O vínculo de companheiro. A gente tem mania de pegar e olhar a questão da união estável como se fosse uma coisa recente, não. Nós temos que pensar nas figuras das concubinas. Essas, quando tinham que reclamar os seus direitos, tinham que socorrer a vara trabalhista. Ela não recebia o patrimônio, certo? Era um paia, né? Ela recebia por trabalho prestado. Mas isso aí não vem ao caso, certo? Então vamos lá. Espécies de parentesco, certo? Natural ou consanguíneo, pode ser matrimonial ou extramatrimonial, mesmo o tronco ancestral é estabelecido por sangue. Onde ele quer dizer o seguinte, então eu posso, o primeiro ponto da minha relação de parentesco, ela é natural ou consanguínea, são sinônimos. Pode ser
filhos de mesmo pai e mesma mãe, pelo vínculo do casamento, vínculo matrimonial, ou tá, pelo vínculo consanguíneo. Aquela história. Você sai, vai lá, conhece uma pessoa, tem um relacionamento, tem um filho, não precisa morar junto com ela e acaba depois tendo esse filho, não necessariamente dentro de um matrimônio, mas sim dentro de uma união. O vínculo civil ou sócio-afetivo, em princípio, se refletia apenas na adoção, que era ficção legal. A adoção no nosso ordenamento jurídico, ela é considerada como uma ficção legal, ou seja, eu considero filho natural ou consanguíneo quem não é filho consanguíneo ou natural. Essa era uma grande discussão. Hoje já temos a inseminação artificial, a heteróloga e a possibilidade da adoção à brasileira reconhecida pelo vínculo afetivo. Essa adoção à brasileira aqui, é importante nós deixarmos claro que, mesmo usando o termo adoção à brasileira, isso é crime. Tá? Adoção à brasileira é crime. O que era adoção à brasileira? Você chega lá, pega uma criança e começa a criar e ia. Só que a adoção brasileira, ela se transformou com o tempo. Então, agora, eu me relacionar com uma pessoa que tem um filho, ou vice-versa, relacionar com uma, e criar um vínculo afetivo com essa criança, aí sim seria o caso da adoção à brasileira. Mas a adoção brasileira, perdão, é crime. E o parentesco por afinidade ou afim. Aqui eu faço uma piada que eu não perco, sempre perco os amigos, mas não perco a piada. Como que eu diferencio um parente afim, tá? Por afinidade? É simples. Parente por afinidade são todos aqueles que você não estava afim de ter e acabou tendo em decorrência do casamento. É o vínculo criado pelo casamento ou pela união estável que liga os parentes de um cônjuge ao outro companheiro, ao outro cônjuge, tá? Não existe ex-sogra. Vocês já viram isso lá, o professor já conversou com você. Por que não existe ex-sogra? Deixa eu deixar meu cachimbo aqui para fazer um desenho. É porque você entra, tá? Lembra daquela árvore lá do início? Você entra naquela árvore na mesma posição do seu consorte. Então, a lei fala que o vínculo ascendente ou descendente na linha reta, ele não desaparece com o fim do casamento. Desaparece os colaterais, não em linha reta. Então, quando você casa ou tem uma união estável, você entra na família naquele mesmo vínculo, tá? Naquele mesmo vínculo. Então, você passa a ser cônjuge, você não é irmão, porque se fosse irmão, aí teria toda a implicação do incesto. Mas não pode. Então você é aquilo que o Faustão falava, você passa a ser adversário, né? Eu tinha um tio que ele falava que o estranho mais próximo que você pode ter perto de você é o seu cônjuge. É uma pessoa que você não conhece e você divide a cama e os segredos com essa pessoa. Vamos dar sequência. Sogra é para sempre. Parente por afinidade, caça de dissoa. 28 de abril, dia da sogra. Uma piadinha pra gente não perder a linha, né? Na linha de parentesco, nós temos a linha materna e a linha paterna. Tá? Linhas previstas no Código Civil. Linha reta é a linha que une ascendentes e descendentes. Ela é infinita na relação de parentesco. Se você tiver a oportunidade, aqui é bem interessante, aqui nessa linha reta, se você tiver a oportunidade de conhecer o Museu de Petrópolis, ali tem um documento que conta a árvore genealógica de toda a família real no Brasil, certo? Se você está gostando dessas aulas, dê o seu like, dê o seu curte, ativa o sininho, tá? Se inscreva no nosso canal, a gente tem que aumentar isso, né? Tá? E vai lá também, esse vídeo daqui a pouco, né? Depois que subir, ele vai para o IGTV, tá? Top.preparatório,
E no YouTube você recebe o link top preparatório, tudo junto. Então vamos lá. Na linha colateral ou transversal, não impede. Tem muito aluno que às vezes fica discutindo no exame da ordem. Ah, mas caiu transversal. Olha, colateral e transversal são sinônimos em direito. É a linha que une os parentes que não descendem um do outro, mas tem um tronco comum. Tem limitação de grau. E isso a gente vê com mais clareza lá no direito das sucessões. Tá? Ah, Vigílio, então aquela questão do primo primeiro, primo segundo, não existe. Primo é sempre de segundo grau. Quem é primeiro? Primeiro é sempre na linha reta, ascendente ou descendente. Segundo, tudo na colateral. Vamos lá. Aqui vai um exemplo clássico para vocês visualizarem. 1591, Abel, né? Quase que eu coloquei o dedo aqui na tela. Aqui, ó. Abel, Tim, João, Juninho. Tá? Tanto desce como vai. Linha reta. Linha transversal. Abel casa-se com Flor. Tem um filho, Tim e Tom. Tim tem um filho, João, e um outro filho chamado Carol. Outra filha chamada Carol. Tá aqui. Então, aqui, ó. Abel e Flor não descendem do mesmo tronco. Agora, Abel, Tim e João. Abel, Tim e João descendem do mesmo tronco. Flor. Tá? Aí sim. A Flor, ela entra aqui, junta esses dois aqui e descendem do mesmo tronco. Agora, Tim e Tom, eles são parentes transversal, primeiro grau aqui, segundo grau aqui. Então, são irmãos colaterais ou transversais em segundo grau. O filho de Carol é sobrinho de Tim e primo de João. Então, eu conto Aí, não podia ter clicado. Então, João, o pai, primeiro grau, segundo grau, linha reta aqui ainda, terceiro grau, quarto grau. Ok? Então, João é primo de Carol até quarto grau. Então, eu posso pedir pensão até o terceiro grau. Eu posso pedir pensão do meu tio, tá? Não dos bens deixados por minha prima. A gente vai ver isso com mais calma. Grau de parentesco, na linha reta, não há limitação de graus, como eu falei. Na linha colateral, limite é o quarto grau, 1594. Todas as espécies de parentesco podem se dividir em linhas e graus. A contagem dos graus. Na linha reta, conta-se pelo número de gerações. Aí você vê isso no museu lá em Petrópolis. E na linha colateral também se conta pelo número de gerações. Mas naquela outra linha, artigo 1594. Certo? Segunda parte. Aqui é mais claro para vocês visualizarem, né, aquilo que eu falei. Grau é a distância entre gerações. Geração é a relação entre o gerado e o gerador. Então, Abel e Tim, primeiro, segundo grau, terceiro grau. Na coluna transversal, 1, 2, esses dois estão 3 e 4. Esse slide aqui ele tinha uma animação, a menina quando foi fazer a coisa tirou a animação. Gente, esse silêncio que dá de vez em quando é quando eu vou tomar uma água e dar uma pitada. Vou fazer aqui. A vantagem de estar trabalhando em casa, quarentena, é a única vantagem que eu vejo, é que eu posso pitar em sala de aula. Eu gosto de cachimbo, certo? Se eu estivesse dando aula na faculdade, eu não poderia estar pitando. Então, é a única vantagem que nós temos. Vamos lá, voltando. Linha reta. Avô, pai, neto, bisneto é infinito. Avô, mãe é infinito. Linha colateral. Colateral de primeiro grau? Não. Irmão é segundo grau? Opa, beleza. Irmãos germanos ou bilaterais. Você sabe o que é irmão germano ou bilateral? São irmãos vindo do mesmo pai e mesma mãe. Irmãos unilaterais são irmãos vindo de um pai ou de uma mãe.
Tá? A mãe traz essa criança para o casamento e o pai traz essa criança. Eles não têm pais em comuns. Tá? Mas nada impede dessa criança depois ter a questão da paternidade ou a maternidade reconhecida pela socioafetividade ou a adoção à brasileira, nesse caso. Irmãos unilaterais, como eu falei, tio e sobrinho sempre em terceiro grau, primos quarto grau, e o avô sobrinho para no quarto grau. Já estamos partindo para o final desse nosso encontro. Parentesco por afinidade, olha que interessante. Ana e Beto são casados, certo? E tem 2 filhos, Chico e Abel. Lino e Bebel são casados e tem uma filha chamada Flor. Abel se casa com Flor. Logo, eles têm outros filhos, Tim e João. E ó, só que ele tem 2 filhos, Tim e Tom. Tom casa com Keila. E Tim tem um filho que é João. Se o casamento de Abel e Flor se dissolve, tá? Flor não pode se casar aqui com Ana ou Bento. A mesma coisa, Abel não pode se casar com Lino e Bebel. Tá? E, por além descendente, não pode. Porém, Flor pode se casar com Chico, porque esse parentesco aqui desaparece com o fim do casamento. Gráfico do parentesco, casamento ou união estável. Aqui não se discute, foi tempo que se discutia isso. Bob e Ana, né? Casa-se, filiação. Aqui é só aquele mesmo esquema, que esse aqui eu conto com divórcio, né? Bob é pai de Ana e se casa com Bento. Tá? Dessa união nasce Chico e Lisa e nasce Abel. Lino e Bebel têm um filho, uma filha, Flor, e se casa com Abel. Tá? Antes ela era casada com José e teve Kika. Certo? Então, casa aqui, tem esses filhos e netos aqui. Aí o Tom casa com Keila. Tá? Tom é filho de Abel e Flor, não de Flor. Essa linha aqui, Tom e Kika, eles estão na mesma linha, então eles são parentes em primeiro grau. Tom casa com Keila, então Keila não pode se casar com Kika. Tá? Só que Tom e Keila têm um filho, Tião, e adotam Tomás, que entra nessa linha toda. É um pouco complexo, mas com o tempo vocês entendem. O direito de família, adoção, alimentos, casamento, união estável, está tudo dentro do direito de família. No direito das sucessões, herdeiros é a ordem de preferência, o inventariante. Direito processual, você vai encontrar ali no 447 a possibilidade de não ser testemunha. E no direito tributário e no direito penal, no direito constitucional, aí é onde implica a relação de parentesco. Por isso que é importante você estudar a relação de parentesco. Nós temos a súmula vinculante 13 do STF, que impede a nomeação de parente em reta colateral por afinidade até terceiro grau, salvo nos casos de primeiro escalão, certo? Não pode nos outros cargos. Vai aquela figura. Eu acho desnecessário essa questão da nomeação de cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica. Sim, você pode nomear, mas você não impede, por exemplo, que a pessoa faça concurso público e 2 irmãos trabalhem juntos. É uma coisa confusa. Não vou entrar em detalhe com isso. Essa é a biografia da nossa aula de hoje. Nossos contatos, a gente encerra
pedindo, curta a nossa página, tá? Aulinhas curtas, como eu falei, 20 minutos. Daqui a pouco eu vou complementar essa aula, que é a aula 2.1, certo? Então, se você está gostando dessas aulas, 11 de junho, dia de aniversário de minha mãe, eu vou subir essas aulas. Depois eu vou colocar no Hotmart, vai para o IGTV. Mas curta, compartilhe e chame seus colegas. Aquele abraço do professor Virgílio.